Aplicações da inteligência artificial. Essa é uma série de vídeos onde eu estou apresentando algumas aplicações de IA. Todo o material, como slides, notebook, está disponível na descrição do vídeo aqui na minha página. Nesse vídeo eu estou falando sobre o RAG, que é a recuperação aumentada, a geração aumentada da recuperação. Já fiz um primeiro vídeo onde eu explico os conceitos de RAG que eu estou apresentando aqui nesse notebook. Então já passei por todos esses conceitos, então esse vídeo é uma continuação. Já apresentei todos esses conceitos e a gente está aqui agora para mostrar a parte do código em Python para implementar um sistema de RAG. Então, para a implementação, nós vamos usar a ferramenta Ollama. Então, ela é um framework que permite, então, eu executar modelos diretamente no meu computador. Posso executar também via uma API, mas eu normalmente uso para armazenar um modelo localmente e usar isso na minha implementação. Então, para isso, a gente precisa instalar o Ollama, que está nesse link. Depois, eu vou abrir o terminal e fazer o download do modelo que eu vou usar, que é o Ollama 3.2 de 3 bilhões de parâmetros. E, finalmente, então, eu preciso instalar o pacote do Ollama com pip install. Bom, o Llama que eu vou usar aqui como chatbot é um LLM, né, um Large Language Model, desenvolvido pela Meta. Tem a licença Open Access, pode ser então baixado e usado localmente. Para isso eu preciso de uma máquina aí com uma boa GPU, dependendo do tamanho do modelo. Esse modelo que eu estou usando é bem pequeno, mas modelos maiores normalmente têm respostas melhores. Então, ao invés de usar uma API e pagar por ela, por exemplo, eu posso usar esse modelo localmente. Bom, eu vou usar também nessa implementação o LangChain. O LangChain é um framework que auxilia aí na criação de aplicações usando LLMs, onde eu posso incrementar aí, usar ferramentas externas. Então, ele faz toda a parte de orquestração que eu vou usar aqui para orquestrar o meu sistema de RAG. Para isso, eu vou criar um ambiente. Então, abaixo aqui tem o código para eu criar esse ambiente, instalar os pacotes que eu preciso para essa aplicação. Bom, sobre a base de conhecimento. Nesse exemplo, nós vamos usar como documento aí de uma base específica. Eu estou usando um único documento, só para exemplificar aqui, mas esse documento é bem grande. É um documento aí sobre os regulamentos, o regulamento dos cursos aí da UFLA. Então, ele é um documento com 138 páginas no formato PDF. Então, nós vamos quebrar esse documento em chunks, né, em blocos menores. Para isso, eu consigo ler isso diretamente do PDF, usando aqui a classe PyPDF Loader, e vou quebrar usando essa classe Character Text Splitter. Então, eu consigo quebrar isso aí em blocos e vou, então, armazenar isso aí no meu banco de dados vetorial. Então, nesse código abaixo, eu mostro como ler esse documento e quebrá-los em blocos. Então, usando aqui essas classes que eu importo aí do pacote do LangChain. Aqui eu carrego o documento, então estou passando o endereço dele, que está aqui na minha máquina local, um arquivo PDF. Carrego esse documento e, usando aqui o splitter, eu vou então quebrar esse documento em chunks. Nesse caso, eu estou definindo que cada chunk tem um tamanho de 1000 caracteres e tem uma sobreposição de 30 caracteres para não perder muito contexto, você junta o final de um documento como o início do próximo chunk. E usar como separador o fim de linha. Então, essa chamada aqui, essa função split documents, vai pegar então esse documento, né, no caso só um, e quebrá-lo em chunks, de acordo com essa configuração. Bom, aí depois vem o banco de dados vetorial. Para implementar esse banco de dados vetorial, nós vamos usar o FACE, que é o Facebook AI Similarity Search, que é uma biblioteca aí muito eficiente, eficaz para a busca por similaridade vetorial. Ele tem todos os recursos para você armazenar grandes volumes de dados e poder, então, recuperar isso aí usando alguma medida de similaridade,
Se a base é muito grande, eu posso organizar essa base em clusters. Então, tem todos os recursos para eu trabalhar aí com grandes volumes de dados, e uma base bastante grande. Bom, aqui eu vou codificar os meus modelos, que eu vou usar aqui, colocando em duas variáveis, né? Para o modelo de embedding, então lembrando que eu preciso de dois modelos aí. O modelo de embedding, onde eu vou codificar minha base de dados, minha base de conhecimentos e minhas consultas, e o modelo do chatbot. Então, nesse caso, para o modelo de embedding, eu estou usando um modelo aqui em português, disponível aí no Hugging Face, do Ricardo Filho, e como modelo do chatbot, eu estou usando o Llama 3.2 de 3 milhões de parâmetros aí. Então, no código abaixo, eu faço esse trabalho de gerar os embeddings e armazenar aí no Face. Então, usando aqui algumas classes também do LangChain. Primeiro, a gente configura aqui os embeddings, informando qual modelo que ele vai usar e dizendo para ele usar o CUDA, se estiver disponível. Abaixo, então, eu faço a leitura desses documentos, desses chunks que eu já gerei lá em cima, né? E gero os embeddings usando, então, o Face. Então, isso fica armazenado aqui na minha variável Vector Store. Então, eu vou usar esse objeto aqui para armazenar, nesse caso, localmente. Estou salvando localmente aqui, eu informo uma pasta onde ele vai ser salvo. Então, ele vai fazer, com essa função aqui, ele vai fazer toda a leitura aí dos chunks e gerar os embeddings e armazenar, então, localmente. Depois eu carrego essa base local, que eu armazenei localmente, nesse objeto Persistent Vector Store. E esse objeto, então, eu vou usar como um retriever. Vou criar o retriever para fazer a recuperação. Então, eu vou usar com base nesse banco de dados, vai ser o que eu vou usar para recuperar, então, os documentos da base de conhecimento mais similares à consulta. Aí, na fase seguinte, a fase de recuperação, e depois na outra de geração, então, nós vamos usar aí um chatbot para gerar as respostas. Então, o que ele faz é pegar, usar primeiro um prompt aí de instrução e usar, então, esses documentos recuperados, mais similares à consulta, e usar como contexto para gerar a resposta. Para isso, nós vamos continuar aqui usando o LangChain. Então, o LangChain vai ser usado aí como orquestrador para o sistema de RAG, a partir dessa classe Retrieval QA, né? A partir dessa classe, a gente consegue combinar esse retriever lá do banco de dados com o modelo do chatbot, que é o Llama, em uma única cadeia, e poder, então, fazer perguntas e receber as respostas baseadas nesses documentos. Então, esse código mostra uma parte disso, né? A gente vai aqui usar o Llama para trabalhar com esse modelo de linguagem, e aí o Llama, então, carrega esse modelo, e a partir dele, então, eu posso usar um método aqui, uma função, inicialmente aqui, só para testar se esse modelo foi carregado corretamente. Eu estou usando, então, invocando aqui uma chamada a ele, pedindo para ele me contar uma piada, só para um pequeno teste. Aí vocês vão ver que ele dá uma resposta aqui, normalmente uma piadinha muito sem graça, mas ele só para testar se ele está realmente rodando. E no bloco de código abaixo, então, eu vou usar essa classe que eu falei, o Retrieval QA, do LangChain, para fazer essa orquestração. Então, aqui, nessa cadeia do LangChain, você informa qual que é o LLM e qual que é o Retriever. O Retriever, então, é a recuperação, o modelo de recuperação que vem lá do Face. E o LLM é o Llama. Então, nesse loop aqui, eu implemento a minha interfacezinha simples, onde eu peço ao usuário para digitar uma consulta, com a opção aqui de sair. E então, ele simplesmente manda executar esse chain aqui, nessa cadeia do Retrieval QA.
para executar a consulta. Então, nesse ponto aqui, ele já faz tudo automaticamente, ele já converte a consulta para o embedding lá do modelo de embedding, faz a recuperação lá no banco de dados vetorial, pega os documentos mais relevantes e já passa para o LLM gerar a resposta. Então, tudo isso é feito automaticamente nessas classes aí, nessas funções. Então, aqui eu simplesmente mando imprimir o resultado e está aqui abaixo um exemplo, onde eu faço uma pergunta aqui, né, o que é a área básica de ingresso, ABI, e ele traz para mim uma resposta aqui sobre isso. Ok? Então, essa é a ideia básica, então, de como implementar um sistema de RAG, usando, então, aí um modelo de embedding, um banco de dados vetorial, um modelo aí para o chatbot. Bom, como comentários finais, eu apresentei, então, os conceitos básicos aí de RAG e uma implementação simples. Essa implementação, apesar de ter sido já melhorada, usando aí um banco de dados vetorial, o LangChain, mas ainda pode ser muito melhorada isso aí. Então, algumas coisas que eu posso fazer seriam quebrar consultas complexas em tópicos, reranquear os chunks recuperados, usar técnicas mais sofisticadas para quebrar os documentos em chunks, usar um modelo de linguagem maior, com maior capacidade, e, além disso, representar o conhecimento aí por meio de gráficos, num esquema chamado GraphRag. Tem várias outras técnicas aí sobre o RAG que estão em constante evolução. Então, é um tópico quente aí de pesquisa. Então, se você for realmente implementar um sistema grande e complexo, é bom dar uma olhada no estado da arte da pesquisa. Eu pretendo, em próximos vídeos, falar de alguns desses tópicos. Então, por hoje, é isso que eu queria apresentar.